28 de agosto. Controvérsias sobre impostos e ressurreição. Marcos capítulo 12, versos 13 em diante. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. De toda forma, os líderes queriam pegar Jesus e incriminá-lo de alguma forma, seja através da religião, seja através das autoridades políticas. Dessa vez, os saduceus, que era um grupo de fariseus que não aceitavam, não acreditavam na ressurreição. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros de Moisés. Por isso que Jesus defendeu dentro do livro de Moisés. E também eles foram juntos com ele, os herodianos. São os soldados de Herodes. Eles, saduceus, representando os religiosos, e os herodianos representando os políticos. Então, ele não podia errar a resposta, porque se ele errasse em uma das duas coisas, ele seria condenado. Então, lhe fizeram a primeira pergunta com lisonja, ou seja, com hipocrisia. O senhor não tem medo de ninguém. Nós sabemos que o senhor só prega a verdade.
O senhor não olha as aparências. O que tem que falar, o senhor fala mesmo. Então, nós vamos pedir aqui uma solução para o senhor aqui. Nós devemos pagar os tributos a César ou não devemos pagar os tributos a César, já que César domina sobre nós. Essa autoridade nos escraviza e mesmo assim devemos pagar tributos a César? Então Jesus falou assim: por que vocês estão me experimentando? Vá buscar uma moeda de 1 talento, de 1 denário. E aí foram buscar uma moeda e ali entregaram para Jesus. Falou: eu quero ver uma moeda. E entregaram na mão de Jesus. Jesus pegou a moeda e diz assim: o que está escrito aqui de quem é essa efígie, ou seja, de quem é essa figura que está timbrado aqui na moeda? E de quem é essa inscrição? E ele diz: é de César. Tem um tipo de foto dele na frente e atrás está escrito o nome dele. Então, Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja que ele atende a parte política e a parte religiosa. O que é certo é certo. Ele não ia fazer um levante ali contra as autoridades de Roma. Ele disse: pague o que tem que pagar para os homens e também para Deus, referindo-se aos dízimos e ofertas. E a resposta deixou os herodianos boquiabertos e também os saduceus, né? Porque que sabedoria, que doutrina maravilhosa! Como nós podemos condenar alguém que está pedindo para ser fiel a Deus, atendendo os saduceus, e também ser fiel a César, conforme os herodianos estavam representando César ali, soldados de Herodes. Então, não há motivo para acusá-lo de nada. Ele não está querendo ser o rei de Roma. Ficou claro ali. Ele não quer tomar o lugar do governador ou de César. E não quer também tomar o lugar dos fariseus. Dá a César o que é de César, vai direto para César. E a Deus vai direto para os fariseus, para os levitas. Então está tudo certo entre religião e política. O verdadeiro Filho de Deus não só nega nem de um lado nem do outro. Eles então, inconformados, saduceus, agora o desafia em outra posição, a posição religiosa. E cita Moisés, o livro de Moisés, que fala, logo eles entraram em Canaã, foi estipulada uma lei para que as 12 tribos e todas as famílias não perdessem a terra. Então, quando os pais morriam, os filhos herdavam aquela terra, para a terra não sair da família. Então, foi uma proteção para a família. Então, quando a lei foi o seguinte que Deus estipulou e Moisés escreveu: quando uma mulher, um casal, estiver casado e não conseguirem ter filhos, ou o homem no caso morre e não deixa filho, então o que acontece? O irmão, se tiver irmão, o irmão casa
com a mesma mulher do irmão, com a viúva. E os filhos que nascerem pertencem ao primeiro. Por quê? Primeiro, porque ele era o dono das terras. Então, e se também não tiver filhos e morrer o homem, casa o outro irmão se tiver, até suscitar um descendente que preserva as terras de Canaã distribuídas lá quando eles entraram. Para ninguém se tornar pobre, pedinte. Toda a família tem a sua fazenda ali, né? Então citaram essa passagem para Jesus, mas eles não acreditavam na ressurreição e disseram para Jesus: olha, uma mulher casou com seu marido, o marido morreu e não deixou descendência. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo irmão também casaram conforme a lei com ela e nenhum deles conseguiu ter filhos, foi morrendo. E depois, por fim, a mulher morreu também. Agora, quem vai ser o marido dessa mulher quando houver ressurreição? Quando forem ressuscitados? Todos serão ressuscitados, muito bem. Quem que vai ser a esposa, a mulher, o esposo dessa mulher? Então Jesus diz assim: olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês precisam conhecer o poder de Deus. Para Deus, nada é impossível. E as Escrituras já dizem, já dão a resposta. Por que vocês não conhecem isso? Diz, quando na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. Veja, nos modelos de hoje, nos modelos daqui da Terra, nessa dimensão, serão como os anjos dos céus. Os anjos dos céus estão em outra dimensão. Nós também estaremos numa outra dimensão. São outras coisas diferentes, melhores do que essas aqui da Terra. Só que, na realidade, ele nem respondeu, porque ninguém sabe como são os anjos dos céus. Não está escrito em lugar nenhum. Se é masculino, se é feminino, se procriam, se não procriam, tal. Ninguém sabe. Então, ele deixou um ponto de interrogação, dizendo: creem no poder de Deus. Deus pode resolver todas essas incógnitas. Então, ele não respondeu para ele, né? Vai ser uma outra dimensão. Não vai ter esse casamento que nós temos aqui mais. E não vão ter aquele que se dão em casamento, ou seja, que as promiscuidade não tem. Lá no céu, na ressurreição, vai ter outro tipo. É o tipo que os anjos usam. E quanto à ressurreição, que vocês estão com dúvida, vocês citaram a passagem de Moisés, e ele escreveu. Leem lá quando ele se referiu à sarça ardente, que Deus falou com Moisés. Deus fala com Moisés, começa dizendo o quê? Eu sou o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, no tempo de Jesus, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos há muitos e muito tempo. Só que Jesus falou assim: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos.
Já deu a resposta. Vocês erram não conhecendo o poder de Deus. Vocês ficam analisando as coisas com base na vossa inteligência, no vosso raciocínio. Conheçam o poder de Deus que ultrapassa em muito os seus pensamentos. Se Deus falou que Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele não é Deus de mortos, então Ele está dizendo que eles vão ressuscitar um dia. Mesmo mortos, os registros deles estão no livro da vida. Eles desapareceram, mas serão lembrados na ressurreição. Eles retornarão. Então Jesus termina dizendo: vocês estão laborando em grande erro. É erro não conhecer as Escrituras. É erro não experimentar e conhecer o poder de Deus.